Muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão e a todos os presentes, muito bem-vindos ao auditório do Jornal Estado de São Paulo. Nesta semana, estamos fazendo a série Entrevistas Estadão com os principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Já vieram à sede do Grupo Estado, aqui na Zona Norte de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidato à reeleição pelo PSDB, Gilberto Natalini, pelo PV, Gilberto Maringoni, pelo PSOL e Alexandre Padilha, pelo PT. Hoje, sexta-feira, é a vez de Paulo Scaff, candidato do PMDB. Paulo Scaff, que foi presidente da Fiesp, é pai de 5 filhos, é casado, a família toda está presente aqui também, né, candidato? Sejam muito bem-vindos todos. Uma boa entrevista para todos nós. Muito obrigado, Yuri. Uma boa entrevista aí também, desejo a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Participam desta entrevista os jornalistas Pedro Venceslau, repórter de política daqui do Jornal Estado de São Paulo, e Marcelo Godoy, chefe de reportagem do Jornal Estado de São Paulo. Você também participa enviando as suas perguntas pelas redes sociais, mande a pergunta do Twitter usando a hashtag EntrevistasEstadão, e o público aqui presente também pode fazer as suas perguntas por escrito e entregar para a nossa produção. Bom, candidato, temos 1 hora de entrevista, mas tem uma dúvida que não só nós, vários jornalistas e vários eleitores têm. A gente sabe em quem o senhor vai votar para governador e para senador. E para presidente, em quem o senhor vai votar? Yuri, eu falei desde o princípio, reiteradamente, que tanto o PT como o PSDB são meus adversários. Por consequência, nem eu estarei no palanque do PT e nem o PT estará no meu palanque. Porém, por coerência, não há dúvida que eu voto com o meu partido. O presidente do meu partido, meu amigo, Michel Temer, é candidato em uma das chapas e o meu voto é o voto do meu partido. Isso significa que o senhor declarou o voto aqui na chapa que tem presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Agora o senhor falou da diferença de palanque. Significa que o senhor vota nela, mas palanque não é conversa para o primeiro turno, é isso? A minha eleição é uma eleição estadualizada, uma eleição em São Paulo. Então eu vou me concentrar na nossa eleição em São Paulo. A nossa proposta é uma proposta que difere da proposta do PT e difere da proposta do PSDB. Os dois são meus adversários. Nossa proposta é uma proposta nova para São Paulo. Há 20 anos, São Paulo polariza com PT e PSDB. Há 20 anos, São Paulo é governado por um mesmo partido, pelas mesmas pessoas, pela mesma visão, pela mesma forma de fazer as coisas, e a nossa proposta é tratar de uma forma diferente, com uma visão diferente, buscando uma gestão de resultados, uma gestão que realmente as pessoas sintam que vale a pena, uma gestão em que o governo de São Paulo facilite a vida das pessoas. Pegar o espírito de um bom programa de São Paulo, como o Poupa Tempo, é um bom programa, nós temos que dar mérito e crédito a quem merece. E nós temos que transformar São Paulo num grande poupa-tempo. E para que a gente modernize, para que a gente agilize, para que a gente busque resultados concretos, a nossa proposta não é nem a proposta do PT e nem a proposta do PSDB. Politicamente, o senhor está à esquerda ou à direita do governador Geraldo Alckmin? Olha, eu acho que esta história de esquerda e de direita, eu estou a favor de uma gestão eficiente para São Paulo. Eu estou a favor de escolas do Estado de São Paulo em que crianças frequentem e aprendam e tenham grandes oportunidades na vida. Eu estou a favor de segurança pública em que realmente as pessoas se sintam seguras. Estou a favor de um serviço de saúde que atenda a necessidade das pessoas quando elas têm necessidade. Estou a favor de um transporte público que também dê respeito, conforto e segurança às pessoas. Eu estou a favor de uma gestão competente, eficiente, séria. E é isso que eu defendo. Mas, candidato, o senhor fala que o senhor representa a renovação, que o senhor não é nem o PT, nem o PSDB, ok. Mas o seu partido e vários dos partidos que estão coligados com o senhor participam não só da gestão estadual, como participam também da gestão federal. Eu queria saber como é que essa equação fecha, como é que essa conta fecha, candidato. Como é que o senhor pode não ser nenhum nem outro e estar junto tanto com um, tanto com o outro? Ô Marcelo, o candidato a governador sou eu. E quem vai governar serei eu. Eu entrei na política há muito pouco tempo. Eu entrei na política, aliás, porque fiquei muitos anos, assim como milhões de pessoas,
reclamando dos políticos, reclamando da falta de eficiência na gestão pública, reclamando da corrupção. Isso tudo me cansou. E eu cheguei à conclusão que não adianta você ficar de fora reclamando. Você tem que entrar e fazer de uma forma diferente. Mas então, senhor... só para concluir, eu entrei na política para fazer de uma forma diferente. Então, quero dizer a você que a minha história na política é uma história nova, é uma história recente, e o que eu quero é enxergar e ver para frente. Você não tem como renovar a política se você for chegar à conclusão olhando para trás ou falando de outras pessoas. Nossa candidatura é uma candidatura que leva uma proposta nova para São Paulo de resultados. Mas o senhor não era mais crítico, inclusive ao governo federal, antes do senhor entrar para a política? Olha, eu sempre fui muito justo. Ou seja, como presidente da Fiesp, presidente do SESI, do SENAI, presidente do CIESP, do Instituto Roberto Simos, sempre defendi bandeiras que me pareceram corretas. Então, nunca tive aí preferências partidárias, sempre defendi. Critiquei a política econômica e posso ter minhas críticas à política econômica. Da mesma forma que elogiei momentos que mereciam elogios, apoiei momentos que precisavam ser apoiados. Então, eu sempre, vamos dizer, tive uma atitude bastante independente e com foco em resultados. E me sinto, continuo assim. Eu quero lembrar que, por exemplo, o ano passado, como presidente da Fiesp, entramos com medida judicial contra o aumento do IPTU em São Paulo. Conseguimos uma liminar, conseguimos suspender o aumento do IPTU em São Paulo. E, no entanto, a bancada de vereadores do meu partido haviam votado a favor e o prefeito do PT, enfim, tudo isso realmente não importou para aquela decisão que nos parecia correta. Então, eu não mudei nada nesse sentido. A mesma pessoa que presidiu nos últimos 10 anos o SESI, o SENAI, a Fiesp, é a pessoa que está aqui e, sem dúvida nenhuma, com a melhor intenção para trazer uma experiência de fora, uma experiência empresarial para o governo, buscando resultados concretos. Agora, candidato, o senhor falou, então, dessa campanha que foi feita no ano passado, que resultou numa decisão judicial que impediu o aumento do IPTU em São Paulo, e houve um bate-boca. Eu me lembro que eu era apresentador da Rádio Estadão, ouvi o senhor, ouvimos a Secretaria de Finanças e havia essa disputa. O prefeito Fernando Haddad o acusou de estar fazendo uma medida com intenções políticas. O senhor agora é candidato e é uma das bandeiras que o senhor levanta. O senhor também participou com a Fiesp de campanhas contra, por exemplo, a renovação da CPMF. O senhor também era uma pessoa que se posicionou contra. Como é que fica governar com um cobertor curto? O Estado de São Paulo não tem um orçamento grande, porém tem as suas limitações, tem baixa taxa de investimento, enfim, menor do que todo mundo gostaria. O que o senhor vai fazer para conciliar essa política de baixar impostos e tributos, como o senhor tem defendido, e conseguir aumentar investimentos? Como que fecha essa equação? Você pode estar certo, Yuri, que eu não vou aumentar e defender como governador nenhum aumento de imposto, não. Eu vou buscar eficiência na gestão, vou buscar redução de gastos, vou buscar melhores resultados. E eu Quais são as medidas para reduzir gastos? O que dá para ser feito a curto prazo? E eu não concordo que o cobertor é curto. O orçamento do Estado de São Paulo é um orçamento de 200 bilhões de reais. Esses 200 bilhões, para 2015, que seria o primeiro ano do mandato, terá aproximadamente 20 bilhões de reais para investimentos. Esses 20 bilhões em 4 anos são 80. Você ainda tem os recursos de PPP. Por exemplo, no caso de metrô, você pode fazer tudo através de PPP. PPP, o limite é 5% da receita líquida, que dá mais ou menos 6 bilhões e meio por ano. Isso dá uma alavancagem de muito. Dá para você resolver o problema de investimentos no metrô, por exemplo, tudo através de PPP. E além, só para completar, das concessões. Por exemplo, o trecho norte do Rodoanel está sendo feito com recursos do orçamento. Eu não faria. Eu faria por meio de concessão, porque o orçamento deve ser usado para a saúde, para a educação, para a segurança. E você usar os mecanismos de PPP, mecanismos de concessão para a infraestrutura. Então, o cobertor não é curto, há um potencial bastante grande. Em números redondos, nós temos um orçamento de aproximadamente 200 bilhões. Você tira desses 200 bilhões, 90 bilhões que são folha e aposentados, enfim, dá mais ou menos 110. Desses 110,
você tira uns 80, que são despesas e repasses para os municípios, mais ou menos 40 bilhões para repassar para os municípios e 40 de despesa, te sobra 30. A dívida do Estado, você tem que amortizar, entre amortização e juros, tem 13 bilhões, te sobra 17. Esses são números do ano passado. Para o ano de 2015, você terá aproximadamente 20 bilhões por ano para investimentos. Eu queria fazer só uma última pergunta do bloco mais político. O vice-presidente Michel Temer teria ficado muito contrariado com a resistência do senhor em fazer campanha com a Dilma Rousseff, era algo que eles esperavam que acontecesse. O senhor foi realmente, teve alguma conversa com ele pediu para o senhor entrar na campanha, o senhor chegou a ser, como disseram alguns jornais, enquadrado pelo vice-presidente Michel Temer? Pedro, eu falo com o vice-presidente diariamente, não é alguma conversa, eu falo com ele diariamente. O vice-presidente é uma pessoa que eu considero um amigo, é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, uma pessoa extraordinária. Ele como deputado, ele como presidente da Câmara, ele como vice-presidente da República, ou quando a presidente viaja, ele assume a presidência da República, é a mesma pessoa. Simples, equilibrado, culto, um homem que tem uma carreira e uma vida que merece respeito. Não é perfil do vice-presidente enquadrar pessoas. O vice-presidente é uma pessoa, além de muito educada, muito democrática. Então, não é perfil dele. E também não é meu perfil receber enquadramento de ninguém. Então, quem conhece o vice-presidente e quem me conhece sabe que não houve nada disso, até porque, desde o início, eu falei o que eu falei hoje. Não mudei nada. Você tem acompanhado isso. Sempre falei, PT e PSDB são meus adversários. Não, o palanque do PT é do PT, o nosso palanque é o nosso palanque. Enfim, até porque confundiria o eleitor se misturasse essa história. Agora, o meu voto pessoal, eu tenho um voto como cidadão brasileiro, um voto em 140 milhões de votos, meu voto pessoal é para o presidente do meu partido, eu voto com o meu partido. Agora, candidato, para fechar esse tema, foi noticiado que haveria uma agenda no interior de São Paulo, na cidade de Jales, em que o senhor estaria com a presidente Dilma Rousseff. Essa agenda está mantida ou está cancelada? Olha, essa agenda para mim não existe ainda, porque, Yuri, vou lhe ser sincero. Vai existir algum dia, candidato? Hoje é sexta-feira. Marcelo, hoje é sexta-feira. A minha agenda de amanhã, sábado, já mudou 2 vezes hoje. Se você me perguntar a minha agenda de terça-feira que vem, eu ainda não tenho ela. Então, pode estar certo que eu não tenho nenhuma confirmação de agenda para o final do mês e não vou precipitar situações. Quer dizer que o seu material de campanha vai ter o nome do candidato a governador, o nome do candidato a senador e o nome do candidato a vice, sem o nome da presidente Dilma Rousseff? Não. Você, na questão do material, nós temos quase 500 candidatos de toda a coligação a deputados federais, estaduais, temos nosso senador, enfim. E todos fazem material, é meio incontrolável. Vão ter de todos os tipos de material. Se eu falar para você, olha, vai ter material com o nome da presidenta, ou vai ter material com o seu nome da presidenta, você pode achar um material que tem nome, outro que não tem nome. Então, na verdade, o nosso material, eu repito a você, nossa eleição está focada em São Paulo. Mas os materiais que serão feitos aí pelos deputados todos, eu não posso ter minha responsabilidade de como vai estar. E o seu material? Nosso material estará focado em São Paulo. Bom, o senhor, no começo desse ano, o senhor teve um probleminha com a justiça, eu explico, por conta das publicidades que o senhor estava fazendo ainda na Fiesp, de no entender da justiça naquele momento, aquilo podia parecer algo muito personalista, muito focado no senhor, né, à frente da federação. Eu queria saber o seguinte do senhor, candidato, se o senhor pretende manter esse mesmo perfil personalista ao comandar o governo de São Paulo? Marcelo, primeiro, eu não tive nenhum problema com a justiça. Houve uma representação do partido adversário, do PSDB, e depois do Ministério Público. A justiça, exatamente, não houve o problema. Nós ganhamos de 5-1. Foi julgado e não aceita a representação. Então, eu não tive problema com a justiça. Pelo contrário, a justiça, ao julgar, suspender não aceitou a representação. Em relação ao que você chama personalista, eu quero lhe dizer que é muito comum nas empresas americanas, há mais do que 20 anos, é muito comum em entidades, quando você faz uma campanha em que você tem que dar credibilidade de algum tema, as campanhas da Fiesp não são propagandas vazias. As campanhas da Fiesp foram
campanhas com objetivo de resultados para a sociedade, para a competitividade do país. Exemplo, foi lembrado aqui o fim da CPMF, do Imposto do Cheque, foi uma campanha nacional. Só para terminar, a campanha da energia, nós ficamos 1 ano e meio lutando e conseguimos, o resultado final, uma média de desconto de 20% na conta de luz de todos os brasileiros, de todas as empresas, do Estadão, dos hospitais, do comércio, da agricultura, de uma residência no Acre ou no Rio Grande do Sul. Nós tivemos a questão da modernização dos portos brasileiros. Imagine só que exportar uma geladeira a partir de um porto brasileiro, de custos portuários, custa mais ou menos R$150. Um porto competitivo do mundo custa 50. Então, nós fizemos uma campanha para aprovar a MP dos portos, liberando a carga, fazendo livre acesso nos terminais privados para aumentar a concorrência, o investimento e baixar o preço e buscar a competitividade. E, graças a Deus, todas essas campanhas tiveram resultado positivo. Mas, candidato, por que o antecessor do senhor e o sucessor do senhor na Fiesp não adotaram o mesmo estilo do senhor? Essa é a primeira vez que um presidente da Fiesp... Você já escolheu meu sucessor? Eu estou licenciado. Não, licenciado. Eu saí faz um mês da Fiesp. Não, sucessor o senhor entendeu. Não está exercendo. Não está exercendo. Não está exercendo. Você declarou seu voto ao Benjamin agora? Benjamin é que vai gostar, não sei se ele está aqui, eu acho que... Desculpe a brincadeira, mas... Certamente o senhor pensa que se o senhor for eleito, o senhor não vai permanecer e nem poderá permanecer à frente da Fiesp. É verdade. Portanto, haverá um sucessor. A não ser que o senhor já estiver dizendo agora que não vai conseguir se eleger governador. Eu espero que o meu sucessor continue fazendo campanhas que defenda a competitividade do Brasil, que defenda o setor produtivo, o emprego e o bem das pessoas. Enfim, todas as campanhas da Fiesp, todas as campanhas do SESI e Senai foram campanhas com foco e com resultados, que é importante. Quer dizer, não houve uma campanha vazia. Todas tiveram objetivo e cumpriram o objetivo, porque nós conseguimos reduzir o preço da conta de luz, conseguimos segurar o aumento do IPTU, conseguimos retirar os impostos federais dos alimentos da cesta básica. Mas, candidato, era necessário que o senhor aparecesse nas campanhas? Está em xeque, né? Porque enfim, a gente está vendo ali todas as dificuldades que o setor elétrico tem tido. Talvez essa redução, no fim das contas, ela vai deixar de existir ou vai ser menor do que foi prometido. Yuri, quando você tem um produto que custa R$100, se você conseguir um desconto de 20%, ele passa a custar 80. Aí, se por uma circunstância nova, que a nova circunstância é porque o nosso sistema elétrico, a geração de energia no Brasil, ela é predominantemente hidroelétricas. Exato. E ela depende de chuvas. Mas nós temos a reserva, que são as termoelétricas, que custa mais caro. Então, o que é que aconteceu? 25% da nossa geração, nós temos de reserva as termoelétricas. Como tivermos limitação nas hidrelétricas, as termoelétricas entraram em funcionamento e aumentou o custo. Isto sofreu um aumento no preço da energia, da geração, da produção de energia. Só que tem o seguinte, se o preço fosse 100 e tiver que aumentar 10%, vira 110. Se o preço teve um desconto de 20% e virou 80%, com 10% a mais, vira 88%. A vantagem daqueles 20% vai ser mantida. Então, o governo federal está fazendo a coisa certa, está funcionando a política do governo federal na área energética em relação à redução da tarifa? Yuri, aquele assunto é um, esse é outro. Aquele assunto era uma discussão das construções hidrelétricas na década de 60. Foram construídas as hidrelétricas e foi embutido no preço para a sociedade pagar, porque quando você constrói uma hidrelétrica, você pega uma concessão de 35 anos. 5 anos para construir a usina, 30 anos para amortizar a usina. Muito bem, o investimento. O grosso do custo é a amortização do investimento, que é muito caro uma hidrelétrica. Para você operar e manter uma hidrelétrica, custa mais ou menos R$7 o megawatt-hora. Esses contratos estavam quase a R$100 o megawatt-hora. Por quê? 70, 75 era a amortização no investimento. A sociedade, todos nós, todos que estão nos acompanhando, pagaram a primeira vez, da década de 60 até 95, as usinas que foram construídas. Quando chegou em 1995, as concessionárias falaram para o governo, na época,
mas houve congelamento, nós queremos uma compensação, queremos uma prorrogação, e conseguiram uma compensação equivalente, no valores de hoje, a quase 150 bilhões. E ainda mais 20 anos de prorrogação nos contratos. Por isso que recaem em 2015. E não mexeram no preço. Então, ficou no preço da conta de luz, pela segunda vez a sociedade pagou a mesma usina. Já tinha pago a primeira vez, pagou a segunda. E o que ia acontecer agora? Pela terceira vez, queriam prorrogar por 30 anos no mesmo preço. Foi aí que nós entramos. Esse é um assunto que não tem nada a ver com chuvas, com termoelétricas e tal. E conseguimos o desconto correspondente a essa amortização. E assim foi que o governo, na verdade, nós tínhamos pedido para se fazer os novos leilões. O governo optou por negociar com as concessionárias, mas a verdade é que foi tirado do preço, esses contratos que estavam a 90, 100 reais o megawatt-hora, passaram a R$ 27,00. E essa vantagem veio, mesmo na geração, transmissão e distribuição, e repercutiu na conta de luz um desconto de 20% para todos os brasileiros. Independente do fato novo agora, que se tem um aumento, é um aumento sobre um preço mais baixo. Entendi. Então, a vantagem dos 20% está mantida. Bom, o senhor falou que vai fazer uma campanha focada no Estado. Vamos voltar um pouco para o Estado também. Eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta do Twitter. Veio pelo Danilo Postatini. Espero que eu tenha lido certo o nome dele. Fala um pouco de questões locais e política também. Ele quer que o senhor explique por que o senhor fez alianças ali na última hora com o PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, que está aqui presente, vai ser candidato ao Senado na sua chapa, e com o PP, do deputado Paulo Maluf. O deputado não veio, infelizmente não está presente aqui no auditório, mas foram decisões de última hora, foram coligações ali aos 45 do segundo tempo, e o do PP, inclusive, estava com o PT de Alexandre Padilha e depois acabou migrando para a sua coligação. O que isso representa na sua formação de plano de governo? O que isso indica para o eleitor entender? O que esses dois partidos vão trazer para a sua chapa e vão significar em termos de governo, de gestão? Perdão, o nome do internauta? Danilo. Danilo, eu pergunto a você se coloca no meu lugar e tome a decisão. O caso do PP, é verdade que o deputado Paulo Maluf, em 2010, apoiou Geraldo Alckmin. E é verdade que agora, em 2014, apoiou Padilha. Aliás, existem as históricas fotos, tanto com Geraldo Alckmin em 2010, como agora em 2014, com Alexandre Padilha. O senhor escapou ou não deu tempo de fazer a foto com o Maluf, candidato? E é verdade que na segunda-feira, como você falou, no último dia, houve uma decisão do PP, do partido. É um partido que tem centenas de prefeitos, vereadores, deputados, é um partido dos maiores do Brasil. E houve uma decisão, numa reunião, por 12 votos a 1, que o PP deveria, 12 votos, apoiar a nossa candidatura e 1 voto apoiar a do Alckmin. E assim, eu me lembro, uma entrevista no próprio Estado de São Paulo, no Estadão, onde o Maluf, talvez no dia seguinte ou 2 dias depois, declarou que ele é presidente, mas o presidente muitas vezes é presidido. Então, ele declarou isso. Então, eu quero dizer e perguntar, quer dizer, houve uma decisão partidária, um partido com estrutura como essa veio e apoiou. Seja muito bem-vindo, até porque, além dos candidatos a deputados federais, estaduais, além da estrutura partidária, eu preciso ser conhecido no Estado de São Paulo. Apenas 1/3 das pessoas sabem que existe uma opção, existe um outro caminho. As pessoas não querem, muitos que eu converso, falam, Scaff, por que você não sai candidato? Eu falo, mas eu sou candidato, é mesmo, não estava sabendo. Então, para sair do PT e do PSDB para um outro caminho, é necessário que as pessoas saibam que eu existo, saibam que existe a nossa candidatura. Para isso, nós precisamos tempo de televisão, de rádio, nós precisamos comunicar à sociedade. E vocês sabem que uma eleição majoritária em São Paulo são 32 milhões de eleitores. Então, você precisa usar os meios de comunicação. Então, foi muito importante a vinda do PP. Quanto à questão do PSD, que é um dos maiores partidos brasileiros, o terceiro, o quarto, depende das referências, que foi criado, liderado e presidido pelo nosso candidato ao Senado, Gilberto Kassab, eu quero lhe dizer que o Geraldo Alckmin, vocês acompanharam e são testemunhas, porque estava na mídia, o convidou a ser candidato a senador. E ele tomou a decisão, não aceitou,
Isso foi na última hora, é verdade, na quinta, sexta-feira, daquela véspera do final de semana último, né? E ele tomou a decisão, me procurou, me ligou e falou assim, olha, eu não vou acompanhar o Geraldo, vamos apoiar você. Eu recebi, lógico, o PSD e o Gilberto Kassab com os braços abertos. Gilberto Kassab é um homem que foi um grande parlamentar e ele é muito competente politicamente, tanto é que montou, criou, organizou e liderou e tem esse grande partido brasileiro no momento mais recente, nos tempos mais recentes, foi o primeiro que tomou uma iniciativa dessa. E será, sem dúvida nenhuma, um grande representante do Estado de São Paulo, porque ele é muito, vamos dizer, talentoso na política. Então, será um senador que irá defender muito bem São Paulo, que, aliás, faz tempo que nós não sentimos um senador que represente com força o Estado de São Paulo. Só antes do Pedro falar, mas o senhor não falou da... O senhor só não me respondeu da foto com o Maluf. Não houve foto porque... Vai ter? Não vai ter foto ou vai ter foto? A foto do Maluf ocorreu quando o Geraldo foi ao encontro do deputado em 2010, e aí saiu a foto. Quando o Padilha foi... O senhor não vai ir ao encontro... Eu não fui ao encontro PP que ofereceu apoio. Então não existe essa foto. Na verdade, não aconteceu a foto. Agora, não dá para negar que o Paulo Maluf tem uma influência, não só tem uma influência, como o principal dirigente do PP em São Paulo. Não dá para dizer que foi uma decisão tomada à revelia dele. O senhor está dizendo aqui, então, que o senhor tem o apoio do PP, mas não quer o Paulo Maluf ao seu lado, não quer o apoio dele, não quer a presença dele com você na televisão ou na campanha? Eu não falei, na verdade, me perdoe, Pedro, mas eu não falei isso. Eu falei que a decisão, e repito, a decisão do apoio foi uma decisão partidária por 12 votos a 1. E a declaração do Paulo Maluf no Estadão, na entrevista do Estadão, foi que o presidente muitas vezes é presidido. O que ele quis dizer com isso é que ele acatou a decisão do partido. O senhor falou que o cobertor do Estado de São Paulo, o senhor falou que o cobertor do orçamento do Estado de São Paulo não é curto. Isso significa que o senhor pretende, por exemplo, a exemplo do que o senhor defendeu para o governo federal, para o município, abaixar alíquotas de impostos como IPVA e ICMS aqui em São Paulo, candidato? Marcelo, nós precisamos primeiro ter a oportunidade de sermos eleitos. Depois, a oportunidade de sermos eleitos, pegarmos o governo de São Paulo e temos que fazer um grande plano de investimentos em São Paulo. E quando eu falo investimentos, não é só em rodovias, não é só em pavimentação, não é só em transporte sobre trilhos, monotrilhos, metrô, mas principalmente investir nas pessoas. É gravíssimo, gravíssimo você ter mais que 4 milhões de jovens estudando na escola do Estado e passando de ano sem aprender, comprometendo o futuro de toda uma geração. Então, eu gostaria de complementar só. Então, na verdade, o que é necessário ser feito é uma boa distribuição. Nós precisamos investir na educação, investir nos professores que têm que ser valorizados. Nós temos que investir em novas escolas, implantar um ensino em tempo integral, o mesmo modelo do SESI. Eu sou procurado por muitas pessoas para querer vaga no SESI. O meu sonho, quando eu entrei no SESI, eu sonhei. Eu tive a oportunidade de uma boa escola, meus 5 filhos também, eu estudei em período integral. Eu sonhei quando entrei no SESI, eu quero isso para todos os alunos do SESI. Hoje o meu sonho é dar essa mesma oportunidade a todos os jovens de São Paulo. Mas o senhor gastou quase 1 bilhão no sistema, no SESI, Senai, aqui em São Paulo. O senhor não vai ter todo esse orçamento para gastar com as 6 mil escolas da rede pública estadual. São 40 bilhões, se não me engano, o orçamento, um pouco mais do que isso, o orçamento da educação aqui no Estado. Como é que o senhor vai fechar essa conta, mais uma vez? Bom, em primeiro lugar, você fala que nós investimos aproximadamente 4 bilhões ao longo da gestão... 10 anos. Exato. Você está falando de um número do orçamento de São Paulo anual. Anual, exato. Anual. E o orçamento de São Paulo para a educação... Mas são 175 escolas contra 6 mil. Isso. O orçamento da educação para o ano 2015, previsão, porque não tem um número exato, que o que interessa é 2015, nós temos que planejar 2015. Será mais ou menos em torno de 30 bilhões de reais para o ensino básico e aproximadamente uns 15, 16, 18 bilhões para o ensino superior. Então, você tem um recurso. E como eu disse já anteriormente, o Estado de São Paulo, para 2015, você terá
uma disponibilidade para investimentos em torno de 20 bilhões de reais por ano. Fora a possibilidade de você correr atrás de apertar desperdícios, despesas, que sempre tem, Marcelo. Quando você aperta, quando você vai atrás, você reduz uns 10% de desperdício. Então, nós temos que buscar a melhor eficiência possível e fazer o máximo possível. E eu repito a você, a minha visão é usar recursos do orçamento para a educação, para a segurança pública, a necessidade de investimentos, para a saúde, e deixarmos a infraestrutura usando todos os recursos dos mecanismos de PPP, de concessões. Com isso, nós temos condição de alavancar muito São Paulo. Então, a ideia realmente é fazer grandes investimentos, e o meu sonho é que, se eu tiver a oportunidade de ser governador, o dia que sair do governo, sair olhando para trás, como hoje eu olho para trás no SESI, se o destino me levar para o governo e eu sair do SESI, olho para trás e falo, meu sonho foi realizado. As crianças têm ensino em tempo integral. Quando entrei no SESI, não tinha ensino médio, implantamos o ensino médio, inauguramos mais do que 100 escolas, com educação de qualidade, professores respeitados, estimulados. É esse modelo que eu quero. Eu quero que cada escola do Estado seja como um SESI. Para falar em números, candidato, em 4 anos, quantas escolas em tempo integral o senhor conseguiria fazer? Yuri, o modelo que é possível ser feito é o seguinte, você não consegue, é um erro, você chegar e falar assim, bom, vamos pegar um número de escolas e colocar os 9 anos do ensino fundamental de uma vez. Você tem que começar dentro de um cronograma. Então, se eu assumo o governo em 2015, a partir de 2016, nós implantaremos o primeiro ano do ensino fundamental em tempo integral, sem progressão continuada, ou seja, sem aprovação automática. Então, os novos alunos que entrarem na escola pública do Estado, a partir de 2016, entrarão no regime de período integral. E o senhor está dizendo todos os alunos novos de 2016, isso, caso o senhor seja eleito, isso, todos? Isso. Então, todos os alunos no primeiro ano em 2016. Aí nós vamos ter 9 anos. Durante esses 9 anos, nós vamos acertar toda a infraestrutura, nós vamos precisar nos adaptar no primeiro ano de 2015, para iniciar em 2016 o primeiro ano. A partir daí, vamos dizer, no segundo ano, os alunos que estão no primeiro vão para o segundo. Aí os novos do primeiro ano vão ter. Isso. Aí, ok, mas isso o senhor está falando em toda a rede, são 6 mil unidades? São 5 mil e poucas escolas. Todas as unidades teriam uma turma, pelo menos, com ensino integral? Quem entrar... Então, mas estou pressupondo que toda escola tem aluno novo. Isso. Então, toda escola vai ter que ter pelo menos uma turma de ensino integral. É isso? Candidato, vai ter espaço físico para isso nas escolas? Seguinte, quem entrar na escola do Estado a partir de 2016, no primeiro ano do ensino fundamental, entrará período integral sem progressão continuada. E os alunos que estão nos demais anos, é lógico que continuarão no mesmo sistema. Aí o primeiro vai para o segundo, para o terceiro. É uma implantação que levará 9 anos, e durante esses 9 anos serão feitos os investimentos necessários nas escolas. Lógico, se você... Uma turma do primeiro ano é possível, sim, a infraestrutura permite. E depois você tem 9 anos para fazer de forma gradativa, como eu fiz no SESI. Eu fiz isso, nós estamos no 8º ano. O 9º ano do fundamental em período integral no SESI será o ano que vem. 175 escolas, candidato. Mas os números são outros, Marcelo. Acredite, acredite. Você implanta gradativamente ao longo de 9 anos. E dessa forma... No 9º ano, você tem todo o ensino fundamental em tempo integral e teve 9 anos para criar a infraestrutura necessária e absorver o aumento do custo que dá o custeio, que dá o aumento de custeio no ensino em tempo integral. O objetivo é esse. E no caso do ensino médio, a ideia não é em período integral. E durante o 2º e o 3º ano do ensino médio, é articular, como fiz no SESI, com curso técnico das ETECs, e pretendo fazer convênios com o Sistema S, por exemplo, com o Senai, com o Senac, enfim, com o Senar, de forma que um aluno que estuda na escola pública durante o 2º e 3º ano do ensino médio poderá, simultaneamente, no contraperíodo, fazer um curso técnico de uma dessas entidades. Pago ou gratuito? O curso técnico do Senai é gratuito. É gratuito. 100% gratuito. 100%. É 100% gratuito. Então, o que acontece? A criança entra... Hoje, no SESI, é assim, entra com 6 anos de idade
e tem oportunidade de, com 15, concluir o seu ensino básico, seu ensino fundamental em tempo integral, não só aprendendo na sala de aula, nos laboratórios, mas na quadra de esportes, na alimentação adequada, nas atividades culturais. E depois, durante os 3 anos do ensino médio, durante o 2º e o 3º, poder fazer um curso articulado com técnico. Então, com 18 anos, tem o seu ensino básico com qualidade, tem já um curso técnico, está preparado para um curso superior, para o trabalho, para o mercado e para a vida, porque a educação na escola não se aprende só português e matemática. A escola correta, que ensina de forma correta, se ensina para a vida. E é isso que nós fazemos no SESI Senai e vamos fazer nas escolas do Estado. Candidato. Só para a gente abordar um outro tema, candidato, a gente tem abordado esse tema com praticamente todos os candidatos, e eu queria começar essa parte com o senhor. O outro aspecto da administração são tarifas, e uma das tarifas que o senhor deve cuidar, se o senhor for eleito, é a do metrô. O senhor vai aumentar o metrô se o senhor for eleito? Marcelo, hoje, de uma forma populista, chega um candidato, eu peço desculpas aos candidatos, eu não entrei nessa altura da minha vida para agredir ninguém. Eu entrei só olhando para frente e tal. E eu realmente não sei qual foram as respostas dos que me antecederam em relação a esse tema, entendeu? Mas uma resposta populista seria assim, agora, eu quero lhe dizer com responsabilidade, aumentar preço, nenhuma intenção de aumentar preço. Agora, uma atualização monetária, de acordo com a inflação, ao longo de 4 anos, dependendo da inflação que se comportar durante esses anos. Então, a resposta para você, em termos reais, é não. Não tenho nenhuma intenção de aumentar a tarifa, nem do metrô, nem tarifa de nada, e muito menos impostos. A minha preocupação... É só atualização. A minha preocupação, se necessário for, porque, Marcelo, você tem que ter oportunidade de pegar a coisa na mão para conhecer nos detalhes. Eu estou há 1 semana esperando uma autorização para visitar o METEC. Eu pedi no final de semana passada, por incrível que pareça, sou um presidente licenciado do Senai de São Paulo, presidente licenciado da FIES, Federação das Indústrias de São Paulo, candidato a governador. O governo de São Paulo não me autorizou a visitar o METEC. Eu pedi no final de semana passada. Então, você tem uma certa dificuldade para ir no detalhe, tá certo? Isso é um absurdo, mas, por incrível que pareça, não consegui. Hoje é sexta, 1 semana, ainda não consegui. Então, na verdade, você precisa entrar e conhecer os detalhes. Mas a minha pretensão como governador não é criar ou aumentar taxas, tarifas, nem impostos. Pelo contrário, é simplificar a vida das pessoas. As pessoas precisam ter facilidade para produzir, para trabalhar, ter menos burocracia, enfim, e menos impostos. Não serei eu que vou criar imposto nenhum, de jeito nenhum. O senhor defenderia subsídio no transporte público? Olha, a palavra subsídio não é boa. O senhor não concorda com quem defende subsídio? A palavra subsídio não é boa, mas se você quer saber, o metrô hoje tem de receita de bilheteria mais ou menos 2 bilhões de reais, e ele custa muito mais. Então existe um subsídio na prática, ou não? É porque você falou, eu entendi assim, de uma forma mais genérica. Mas metrô não tem jeito de dar lucro. Metrô, lucro, por isso que é um investimento que você ou faz com PPP ou é investimento público. Porque o lucro, quando um governo faz alguma coisa, se você dá transporte com segurança e conforto para as pessoas, essa é a obrigação do governo. Agora, o modelo PPP, no caso do metrô, você tem que complementar, quer dizer, qual é o custo? Você faz lá um investimento, vai custar X o quilômetro de metrô. Então, você oferece em PPP para fazer uma linha 10 quilômetros, 15, 20, enfim. Você tem que ver o custo, a receita de bilheteria é muito pequena, do metrô pode aumentar, porque é só bilheteria, não se explora, como em outras partes do mundo, propaganda, publicidade, dá para aumentar a receita sem aumentar a tarifa. É possível combater cartel também? Hein? É possível combater cartel também? Não, deixa eu só completar isso, claro. Já falamos. Dá para você aumentar a receita com propaganda, com publicidade, e a diferença você sempre vai ter que cobrir no modelo PPP. Então, não tem jeito de ter lucro em metrô.
Esse Agora, se o senhor assunto... fosse governador, Deixa eu... durante as manifestações de junho, o senhor não teria aumentado as tarifas? O senhor teria aumentado as tarifas? Aliás, foi bom vocês me lembrarem o assunto de tarifa, porque dentro do nosso programa de educação, nós vamos fazer passe livre para estudante, que eu considero que você tem que criar condições para os jovens estudarem. Você tem que ter escola de qualidade, você tem que ter transporte. Então, nós aqui vamos isentar, eu estou fazendo um estudo detalhado do valor. Respondendo o que você me perguntou sobre cartel. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Um governo deve perceber quando está pagando caro alguma coisa. Normalmente, quando você tem cartel, não cabe, isso está na mão da Justiça, de investigação, não cabe a mim. Isso é Ministério Público, Poder Judiciário. O senhor não vai romper contrato, mas então? Mas uma coisa é certa. Um governo tem que perceber se está pagando alguma coisa mais caro do que ela deveria custar. Porque eu creio que em nenhuma parte do mundo se forma cartel para baratear preço para o cliente. Mas o senhor não vai romper, então, os contratos atuais dessas empresas sob investigação? Olha, as empresas estão sob investigação. Então, nós vamos ver o resultado final das investigações. Eu não sou polícia, nem Ministério Público, nem Justiça. Mas pode estar certo que nós não vamos dar espaço nenhum para nenhum tipo de cartel, nenhum tipo de corrupção, em hipótese nenhuma. Só para encerrar a questão da tarifa, eu queria que o senhor dissesse, se eu fosse o governador, no momento das manifestações de junho, o senhor teria aumentado as tarifas, ou o senhor acha que o governador Geraldo Alckmin fez o correto? Olha, eu não quero julgar aqui o meu adversário, a decisão que ele tomou, ele é que tomou, ele que é o governador. Agora, como governador, eu estou lhe dizendo, a minha intenção não é aumento de tarifas, e a minha intenção, no caso de estudantes, é passe livre, que eu acho correto, no sentido de você criar condições para que os jovens possam estudar. Quanto menos necessidade, quer dizer, o ideal é o jovem poder se dedicar exclusivamente ao estudo para ter o seu alicerce, a sua base. E, para isso, você tem que ter ensino em tempo integral, para ele ficar o dia inteiro na escola, tem que ter transporte, sem custo, e nós vamos criar essas condições. Candidato, só uma coisa. O senhor disse que não é o PT, mais uma vez voltando nesse tema do senhor, que o senhor não é o PT, não é o PSDB, mas, por exemplo, na área da segurança pública, o senhor foi buscar, como auxiliares do senhor, algumas pessoas que trabalharam com o governo anterior, por exemplo, Antônio Ferreira Pinto, que foi secretário da Segurança, tanto de José Serra quanto de Geraldo Alckmin. Eu queria saber como é que o senhor pretende também convencer os eleitores de que a política de segurança do senhor vai ser assim tão inovadora, se as pessoas com as quais o senhor está trabalhando e estão fazendo o seu plano são pessoas que participaram da atual situação da segurança pública em São Paulo. Ô Marcelo, você está citando um nome que foi secretário de Segurança, que certamente tem uma experiência e uma visão, pode dar alguma contribuição. Mas você está citando um nome num grupo que tem mais do que 20 pessoas e exemplos que nós estamos vendo no mundo inteiro. Luiz Antônio Fleury Filho, por exemplo. Na realidade, por exemplo, o meu companheiro e candidato a vice-governador Zé Roberto Bató, que está aqui comigo, é o coordenador do Programa de Segurança Pública. Enfim, e junto com ele, nós temos pessoas da Polícia Militar, pessoas da Polícia Civil, pessoas que são especialistas, pessoas que possam dar contribuição porque gostam de segurança, são estudiosos nisso, e exemplos de outras partes do mundo. Agora, a verdade é o seguinte, em termos de segurança pública, nossa entrevista aqui é de 1 hora. Exato. Importante é nós sabemos que, em menos que 1 hora, em 50 minutos, no estado de São Paulo, uma pessoa ou vai ter morrido, ou vai ter sido baleada ou esfacada, e talvez morra nos próximos dias ou seja salvo por Deus. A cada 50 minutos em São Paulo, nós temos um homicídio, ou seja, uma morte, ou alguém baleado ou agredido de forma grave, que tem risco de vida e que não entra nos índices de homicídio. E também, a cada 5 minutos, então, no nosso caso de 1 hora são 60 minutos, a cada minuto, 5 pessoas são assaltadas ou roubadas. Então, em 1 hora, você tem 300, quer dizer, são 5 a cada minuto, vezes 60, 300 pessoas no estado de São Paulo assaltadas ou roubadas. É necessário, sim, Marcelo, nós fazemos um trabalho muito forte na segurança pública e por isso que eu tenho dito que, como governador, eu vou estar muito perto
muito perto das polícias. Pode ter o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil, o diretor da Polícia Técnico-Científica, o secretário da Segurança, mas nós vamos ter um controle, um acompanhamento muito de perto. Eu faço questão de não abrir mão de ser o comandante das polícias de São Paulo como governador de São Paulo. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de segurança, fazer mais uma pergunta do Twitter. Veio nossa usuária, que nome difícil, Elia Odoaxi. Ela pergunta aqui como o senhor pretende fazer para tirar o controle das penitenciárias do PCC. E aí eu pergunto, o senhor falou bastante em parcerias público-privadas. O senhor adotaria um modelo de penitenciárias privadas, concessão para penitenciárias? É um modelo interessante, sim. Nós podemos fazer PPPs. O senhor pretende fazer isso? Está estudando? Vai propor isso? Pretendo fazer. Nós temos uma falta de penitenciárias. A situação, hoje, o retrato, nós temos mais ou menos 200 mil presos. E temos penitenciárias para 120 mil. Faltam para 80, em torno de 80 mil presos. Tem 10 penitenciárias em construção, que daria uma capacidade, vamos dizer, que não resolveria, estaria longe para a solução do problema. Você coloca aí a 1.000 presos em cada penitenciário, vezes 8, são 8 mil, ainda faltaria muito. Nós temos que acelerar a construção também de penitenciárias. E a gestão também das penitenciárias, o senhor deixaria na iniciativa privada? Isso é uma atividade que é possível ser feita pela iniciativa privada? Não é conflitante, não é ideal que seja o poder público fazer isso? Nós temos exemplos muito bons em Londres e Madrid. E nós estudamos os exemplos de Londres e Madrid em penitenciárias privadas, e nós pretendemos fazer, sim, usar esses recursos para poder resolver essa questão das penitenciárias. Quanto à questão de grampos, eu me lembro, há uns 10 anos, quando, com todo respeito ao atual governador, mas ele declarou que acabaria com essa questão de celulares em presídios. E agora, esses dias, eu vi uma declaração que já em 6 presídios... Aqui na nossa entrevista, ele falou que 6 presídios contam com bloqueadores de celular. Muito bem. Então, veja bem, nós temos mais do que 70, são 70, na verdade, 78 presídios, nós temos 156 unidades prisionais, mas temos 78 presídios. Levar 10 anos para bloquear o celular em 6 presídios, eu não entendo. Nós tínhamos que ter bloqueio de celular nos 78 presídios, não em 6 presídios. E esse anúncio faz 10 anos. Levou 10 anos para ter bloqueador em 6 presídios. Isso é muito ruim. Agora, né? Mas aí acho que, como o Marcelo lembrou, um ex-secretário, tanto de administração penitenciária quanto de segurança pública, faz parte da sua equipe, o Antônio Ferreira Pinto. Ele contou para o senhor por que foi tão difícil bloquear os celulares nos presídios? Deixa eu falar para você, Yuri, 2 coisas. Primeira coisa, eu vou repetir. Você, quando tem uma equipe de 20 pessoas fazendo um plano de governo, você não fulaniza em cima de um. Não é funanizar, mas não, aproveitando a experiência dele. Se a gente tem alguém que já participou de uma gestão, a experiência dele pode contribuir em muitas coisas, sim. Você não fulaniza. Segundo, o responsável pela segurança pública de um Estado não é secretário, não é polícia militar, não é polícia civil, não é polícia técnico-científica. O responsável pela segurança pública no Estado é o governador do Estado. Há muita confusão que as pessoas acham que a responsabilidade... Nós fizemos uma pesquisa, Marcelo, Pedro, fizemos uma pesquisa e o resultado deu 50% das pessoas acham que a presidente da República é responsável pela segurança pública do Estado. 50%. Há um desconhecimento. A responsabilidade da segurança pública no Estado é do governador do Estado. Se for governador do Estado, a responsabilidade será minha. Não será de secretário, nem de comandante de polícia, nem de coronel que fez acordo e deixou haver depredações. Será minha responsabilidade. Por isso que nós vamos ter uma sala de situação ligada ao gabinete do governador, vamos ter uma central de inteligência e vamos ter também uma corregedoria geral ligada ao gabinete do governador. Nós vamos acompanhar muito de perto, porque a situação de São Paulo é uma situação de guerra civil. Há mortes, quando a gente fala mortes ou baleado, vamos dizer, ou esfaqueado, nós falamos em são 11.500 casos por ano. Isso significa mais ou menos quase 900 por mês.
Se você pegar na província de Bagdá, que está em situação de guerra, você tem mais ou menos uns 1.000 casos. Nós estamos numa situação quase que de guerra, só considerando mortos fora assaltos e furtos. Governador, por falar em polícia, o senhor, se for governador, como vai agir com as manifestações de rua? O senhor vai usar, por exemplo, bala de borracha para reprimir os manifestantes? Ô, Pedro, a manifestação legítima, você veja, nós tivemos manifestações excelentes há pouco tempo atrás, nós estamos em 2014, 2013, manifestações com bandeiras positivas, pedindo gestão, eficiência na gestão pública, pedindo fim da corrupção, pedindo respeito às pessoas. A presença da polícia numa manifestação legítima, ordeira, é para garantir os próprios manifestantes. Isso sim é no mundo inteiro. Você tem lá uma área, tem uma manifestação, a polícia está lá para garantir a manifestação, para garantir o direito da manifestação. Agora, não vamos confundir manifestação com depredação. Depredação não pode ser permitido. A polícia, ela não precisa esperar a ordem. O que eu sinto muitas vezes é que fica esperando uma ordem superior, talvez, do Palácio dos Bandeirantes, para cumprir a lei. Então, o rigor para aquele que fere a lei, aquele que não cumpre a lei, aquele que está contra a lei, o rigor é da lei. E a lei não permite depredações. Quanto à questão do uso, se vai ser bala de borracha ou não vai ser bala de borracha, isso é uma coisa bem específica, dependendo de cada caso que existe. Nós não vamos entrar num detalhamento que é bastante técnico. Para isso que existem os especialistas, e depende do tipo de manifestação, e depende das circunstâncias. Então, é muito precipitado. Candidato. Nós definimos o tipo de, vamos dizer, de recurso que a polícia deverá utilizar, sem saber, inclusive, em que situação que nós estamos nos encontrando. Para a gente encerrar o assunto da segurança, o senhor tem adotado um discurso de linha dura em relação, por exemplo, ao cumprimento da lei, como o senhor disse, em relação a atos de vandalismo. O senhor também vai ser linha dura contra abusos policiais? A gente tem visto algumas situações, a própria questão das manifestações, a atuação da polícia foi colocada em xeque. A gente viu hoje a situação de duas pessoas que ficaram presas mais de 40 dias, que depois um laudo oficial mostrou que eles não tinham os artefatos explosivos que a polícia os acusou de ter. O senhor vai também ser linha dura para que a polícia não abuse, não fira a lei também, que os agentes policiais não tem a menor dúvida disso. E como fazer isso? Não tem a menor Como conciliar as duas coisas, a linha dura para combater o crime e a linha dura para a polícia ser uma polícia que respeite a lei? É a linha dura do respeito à lei. A lei é para ser respeitada. Em termos práticos, como que se faz isso? Como... Basta ter uma corregedoria? Uma corregedoria é suficiente? A gente já tem corregedoria no governo. O que falta para se reduzir os casos de abuso? Você vê esse caso que você citou, que foi liberado pela Justiça. Nós temos uma Polícia Civil em São Paulo. O objetivo da Polícia Civil é investigar. A Polícia Civil de São Paulo não investiga. Nós temos talentosos delegados, investigadores, que ficam muitas vezes perdidos na burocracia. Mais ou menos o Copom recebe em torno de uns 100 mil chamados. Desses 100 mil chamados, uns 40 mil têm atendimento. Isso eu me refiro por dia. Dos 40 mil que têm atendimento, uns 10 mil acabam tendo presença na delegacia, com o registro de um BO. Desses daí, tirando flagrantes, tem mais ou menos uns 250 que se transformam em inquéritos e que precisariam ser investigados. São apenas 2% desses, não são 200, na verdade, 2% que são investigados. Ou seja, só se investiga 4 em 200, 2%. E praticamente não há quase esclarecimento desses casos quando, não estou incluindo aí os flagrantes, que lógico que você no flagrante você sabe qual é a situação. Então, a Polícia Civil precisa investigar. Então, se tivesse a Polícia Civil essa disponibilidade, largar isso, nós vamos mudar, tirar essa burocracia, aproveitar esses talentosos delegados, investigadores e colocá-los na atividade fim da Polícia Civil, que é de investigar. Nós vamos recuperar a cultura investigativa da Polícia Civil. Então, o nosso objetivo é exatamente que fatos como esse não venham a acontecer. Mas é muito fácil, Yuri, respondendo a sua pergunta, não há dificuldade
de você exigir o cumprimento da lei, seja no sentido de não haver depredações ou abusos, aqueles que fizerem estão desrespeitando a lei e ninguém tem o direito de desrespeitar a lei, seja no caso de um policial, para isso que tem sindicâncias, apurações, enfim, e por essa razão que nós teremos também uma corregedoria ligada ao gabinete do governador. A gente está com quase menos de 10 minutos para terminar a entrevista e a gente não pode deixar de falar de um dos assuntos que tem predominado no debate desta campanha, que é a questão da água. Marcelo Godoy, o Paulo Scaff trouxe um jornal Estadão, se eu não me engano, em 2004, com a reportagem do Mauro Mughi. Mauro Mughi foi um jornalista que trabalhou 40 anos aqui. Estraguei a surpresa. Bom, eu vi o Mughi foi um jornalista, um colega nosso muito querido, que trabalhou muito tempo aqui. Agora, a gente está vendo essa situação da crise hídrica, e o senhor tem falado bastante dela, Alexandre Padilha tem falado bastante dela, e o próprio governador Geraldo Alckmin tem falado bastante dela, defendendo as medidas que foram tomadas. Se o senhor fosse governador, o senhor teria adotado racionamento, no sentido que essa palavra é conhecida, cortando a água por um período de horas e liberando depois por outras horas? Ô, Yuri, o termo racionamento é quando você reduz aquilo que você está fornecendo. Você está racionando. Racionamento de alimentos, você está reduzindo, racionamento de água. No momento em que você tem essas válvulas de retenção que estão retendo, porque no mundo inteiro você tem nas redes válvula de retenção para controle da pressão. Isso é normal. Mas quando você utiliza a válvula de retenção de forma que a água não chegue em alguns pontos, você não está controlando pressão, você está economizando, você está racionando. O governo não quer falar de racionamento, mas o racionamento está existindo. O senhor faria a mesma coisa? Deixa eu só terminar o raciocínio, Marcelo, que é importante esse tema, eu estou muito preocupado com ele. O racionamento está existindo, porque a partir do momento que você tem as válvulas de retenção segurando, o próprio governo declara 19% de redução de fornecimento. Se você reduz 19%, você está racionando 19%. Então, primeiro... O senhor acha que é uma questão de semântica apenas? Primeiro é essa questão. Agora, o que eu considero muito importante nesse tema é o seguinte. O que precisaria ser feito, ou seja, nós tivemos, você comentou, aqui eu tenho o jornal de 2004, faz 10 anos, Jornal Estado de São Paulo. Quem economizar água vai ganhar desconto, porque estava faltando água. Isso em 2004. Em 2004, faltou água. 10 anos depois, falta água novamente. O que teria que ter acontecido ao longo desse tempo e que não aconteceu? Esse reservatório de São Lourenço é uma obra para 4 anos. Em 2004, já era conhecido, já se discutia o projeto do reservatório, que, na verdade, não é um reservatório. Você capta a água no Vale do Ribeira e leva para a barragem da CBA, da companhia do Grupo Votorantim, a barragem da represa deles. Mas isso amplia em 5 metros cúbicos por segundo. Então, o que poderia ter acontecido, deveria ter acontecido? Esta obra deveria estar pronta, não daqui, porque agora a obra começou agora. A bomba estourou, começou agora para ficar pronta daqui a 4 anos. Ela teria que estar pronta 4 anos atrás. Segundo, só para concluir, quando houve esse problema, nós existia uma discussão de um plano para macrometrópole. Esse plano tem vários arranjos. Não precisa fazer plano. Eu estou ouvindo falar aí, tem candidatos aí falando do projeto. Você não precisa discutir muito projeto, já tem um projeto. Já tem os estudos que o governo fez. O que não fez foi executar o que precisava executar. Esse plano da macrometrópole, ele tem vários arranjos. São investimentos, só completar o investimento de 5 a 10 bilhões de reais e obras que levam mais ou menos 5 anos. Candidato, a crítica a gente sabe, mas e a ação? Mas se você puder, faria só me deixar, só completar o raciocínio, por favor. A gente não sei se todos sabem que existiam esses planos que deveriam ser executados. Por isso que quando eu defendo que faltou investimento, faltou mesmo, né? Então, o que acontece? Esse plano da macrometrópole, durante esses anos, se tivesse pronto, só para você imaginar, o sistema capta total. Cantareira é mais ou menos 45%. O total são 65 metros cúbicos por segundo. Esse plano da macrometrópole, ele, com investimentos de 5 a 10 bilhões, dependendo do arranjo que você escolher, aumentaria mais 60 metros cúbicos. Ou seja, nós estaríamos hoje com abundância de água. Mas isso não foi feito, passou. O que vamos fazer como governador para resolver no médio prazo é exatamente executar
o plano da macrometrópole, num dos arranjos, e acelerar as obras do São Lourenço. Porém, o que isso não foi, é só uma reflexão. Qual é a nossa situação hoje? A nossa situação hoje não é mais de crítica, é de colaboração, porque é gravíssimo o assunto da água. Quando você foi anunciado, e todos sabem, que o reservatório, o volume morto e sepultado, porque aquele morto é o primeiro trecho, o de baixo, que já sendo considerado, é o sepultado, dá 400 milhões de metros cúbicos. Já foi utilizado quase 200. Então, isso dá num ritmo, em 1 mês e meio, mais ou menos, isso dá um ritmo de quase 70 milhões de metros cúbicos por mês. Se você tem 200, 220, teoricamente, você teria para mais 3 meses. Se você pegar do Alto Tietê, o volume morto e o sepultado, e que dê mais 100 ou 200, você dá mais 1 ou 2 meses. Ou seja, é verdade que você pode empurrar essa situação até o final do ano. Porém, termina o ano com a caixa d'água de São Paulo zerada. Pois é, aí o senhor assume em janeiro. E aí o que o senhor faz se assumir em janeiro? Isto é um desastre. Então, o que é necessário fazer agora? É necessário haver transparência, o governo tem que reconhecer da gravidade, e é necessário começar a estimular ainda mais a economia de água, programas de reuso. Esses dias eu vi um tratamento lá na raia da USP, com essas ETAs, uma pequena e ágil tratamento de água, essa estação de tratamento. É necessário providenciar ETAs como essa, é necessário abrir poços e conscientizar a população. Agora, o que nós precisamos é colaborar com o governo. O que eu vou fazer agora é me colocar à disposição do governador para ajudá-lo no que for necessário, porque é hora de união da sociedade. O governo errou, deixou de investir, mas agora nós temos um problema seríssimo em São Paulo. Não é hora agora de brincar com esse assunto da água e nem usar por questão eleitoreira o assunto da água. Então, a minha posição em relação à situação gravíssima que nós estamos é de pura colaboração. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, deu-se 1 hora, a gente tentou abordar aqui os principais assuntos. Eu agradeço Marcelo Godoy, chefe de reportagem da editoria Metrópole do Estadão, Pedro Venceslau, repórter de política daqui do Estadão, e agradeço ao candidato PMDB Paulo Scaff. Muito obrigado mais uma vez pela participação, candidato. Eu que agradeço, Yuri, a você, ao Pedro, ao Marcelo e ao Estadão e a todos que nos acompanharam, aos internautas. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que estiveram presentes. A gente encerra esta semana de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo. Semana que vem, o Estadão transmite entrevistas com os candidatos ao Senado, aqui por São Paulo, e a partir do dia 18 de agosto, entrevistas com os candidatos à presidência da República. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana e até segunda.